Minha flor, você estava procurando um molde muito fácil para fazer, né? Você quer fazer alguma coisa diferente, quer aprender alguma coisa diferente? Tá começando agora nesse mundo da costura e esse vídeo apareceu para você. E não foi por puro acaso, não. É porque essa aula foi pensada em você. Nas pessoas que não sabem costurar praticamente nada, que querem começar, que querem se divertir nesse mundo encantado das bonecas. Então, essa aula é para você, porque essa bonequinha, esta ursinha é muito fácil de fazer, perfeita para quem está começando, perfeita ainda mais para criança que adora dormir agarradinha com o bichinho. Então, aproveita a aula, curta, comente, compartilhe, deixe o seu like aqui para mim, eu vou adorar ver que você curtiu, que você gostou e comente, tá bom? Então, vamos fazer esta aula que está imperdível. Para a gente fazer a ursinha, nós vamos usar a carapinha. Aqui eu tenho 20 centímetros de largura por 60 centímetros de comprimento. Então, ele está dobrado ao meio, aqui, então 20 centímetros aqui por 60 centímetros. Então, vai pouco tecido. O que eu quero que vocês prestem atenção? A carapinha, ela tem o sentido dos pelinhos. Então, quando você colocar o molde sobre elas, já eu mostro para vocês ali com o molde, sempre no mesmo sentido. Você vai colocar o corpinho em pé aqui, braços e pernas, tudo nesse sentido também. Não dá para colocar, por exemplo, o corpinho assim, aí eu pego a perna e coloco ao contrário. Porque o que que vai acontecer? Como ela fica lisinha para esse lado, se eu coloco para o outro, ela arrepia, tá vendo? Então, se eu vou colocar deixando tudo lisinho, sempre nesse sentido. Se eu vou colocar que eu quero que fique arrepiado, eu coloco no sentido contrário, tá certo? Então, aqui a gente dobra o tecido ao meio e posiciona todas as partes do molde. E prende com a agulhinha. Então, eu vou prender aqui, vou colocar a perninha, vou prender tudo e vou colocar e vou costurar antes de cortar. Faço assim. Os bracinhos, mesma coisa. Aqui, deixando, lógico, espaço, porque a gente vai ter que cortar, né? Então, tem que deixar a margem para poder recortar, sem ficar muito perto um do outro. Então, todas as partes do molde que eu vou usar a carapinha estão aqui, ó. Então, eu posiciono, prendo com a agulhinha, costuro toda a volta deles, deixando sempre abertura. Aqui embaixo, abertura pra gente colocar as perninhas. Então, começo daqui, dou a volta e finalizo aqui. Para as perninhas, a mesma coisa. Eu não costuro aqui em cima, dou toda a volta e paro aqui. No bracinho, a gente vai deixar pode fechar todo ele, porque a gente vai deixar uma abertura. A gente vai abrir depois, na verdade, um pontinho aqui no meio, como a gente vai fazer a mesma coisa aqui, que é a parte do fuço dela. Aqui a orelhinha, mesma coisa. Todas essas partes retas a gente não costura, deixa aberto pra gente poder virar. Então, é isso aqui que a gente vai fazer. Eu vou costurar isso aqui tudo e volto pra mostrar pra vocês como que fica. Depois dele todo costurado, fica assim. Então, pra orelhinha, eu posicionei ela aqui e eu marquei com caneta fantasma, porque é muito pequenininho, eu não ia conseguir prender com a agulhinha e costurar aqui. Então, eu coloquei aqui, passei a caneta fantasma em volta, fiz a marcação e costurei em cima da marcação da caneta. O restante dos moldes, dá pra fazer assim também, se não quiser costurar acompanhando o molde. Coloca o molde, prende com a agulhinha e risca ao redor e costura em cima da marcação que você fez. Outra coisa que eu achei melhor, que eu acho que vai facilitar para vocês também, é que eu falei que eu ia costurar tudo, que a gente iria costurar todo o bracinho e ia fazer uma abertura aqui no centro. A gente vai deixar uma abertura aqui na lateral, fica mais fácil para encher, para virar, então eu achei melhor assim. Então, vai ter a marcação no molde,
que tá lá dentro, vai ficar lá dentro do grupo do Facebook, vai ter toda a marcação de onde tem que ficar as aberturas. Agora, a gente recorta todo, deixando uma margem pequena, mas não muito pequena para não esgarçar, e passa pro direito. Depois recortada, ela fica assim. Então, o que que eu quis mostrar aqui pra vocês? Que aqui na abertura da lateral do bracinho, eu deixei esse ressaltinho aqui, esse excesso de tecido, esse aumento, né, não é um excesso, pra vocês verem onde é que vai ficar a abertura, tá? Então, agora a gente passa tudo pro direito e nós vamos encher ele. Pra encher, a gente vai usar o plumante normal. Então, é só encher, deixar ou mais cheio, mais fofinha, aí é com vocês. Aqui não tem segredo, não tem que dar muito formato para ela agora, nesse momento, porque ainda vai o fuço, depois que a gente vai deixar ela com carinha de urso. Agora, por enquanto, ela vai ficar meio estranha. Mas a gente vai encher toda ela, as perninhas e os braços, e depois eu já venho aqui para vocês verem como é que ficou. Aqui já tá tudo com plumante. Eu não coloquei plumante até o final, nem no bracinho e nem nas perninhas. O bracinho coloquei mais firminho aqui, fui colocando mais para ficar um pouquinho mais firme na mão, e só um pouquinho até aqui, a metade do braço. Fiz isso nos dois bracinhos e fiz a mesma coisa aqui na perninha. Então, tem plumante só até aqui. Pra cá não tem. Nas duas pernas eu fiz a mesma coisa. Então, agora, pra gente prender essas perninhas, a gente vai fazer assim. Pega uma de frente com a outra, assim, lembrando sempre na hora de colocar que um pezinho tem que ficar virado pro outro. A gente vai posicionar aqui, ó, na linha da costura, uma perninha e a gente prende com a agulhinha. Ou alinhava. A outra perninha a gente faz a mesma coisa, olha, com os pezinhos virados um pro outro. Posiciona aqui e prende com a agulhinha. Agora, a gente pode ou passar a máquina aqui, porque ele ficou assim. Eu não vou prender esse lado, só esse lado aqui. Eu posso passar uma costura a máquina aqui ou costurar a mão. Eu vou passar a máquina, só desse lado, ele vai continuar aberto. Depois das perninhas passadas lá na máquina, ela vai ficar assim. Então, o que que eu vou sugerir aqui pra vocês? Não encher até o final, pra não ter dificuldade de costurar a máquina se você for costurar na máquina. Agora, se for fazer na mão, tudo na mão, aí não tem problema. Mas se for na máquina, ou enche só até a metade, ou deixa sem encher, prende as perninhas primeiro, para depois poder encher, tá certo? Então, eu tirei um pouco aqui do plumante, para eu poder passar isso aqui lá na máquina, coloquei lá e costurei aqui. Então, agora eu vou completar com o plumante pra gente poder prender os bracinhos. Aqui terminei de colocar o plumante, a gente põe essas perninhas, essa parte, né, pra dentro, essa parte que a gente costurou ali pra dentro. Faz a dobrinha aqui e prende aqui, ó. Aqui a gente vai costurar na mão. Então, ela vai ficar assim, costurada na mão. Isso aqui é linha e agulha normal. A vantagem da carapinha é que a gente costura e ela não aparece a linha, né? Então, mesmo que a gente tome muito cuidado com outro tecido, a linha sempre vai acabar aparecendo se a gente não tiver fizer bem caprichadinho. E essa aqui a gente consegue trabalhar sem aparecer linha nenhuma. Então, é só um alinhavinho até o final. Agora, a gente vai pra orelhinha. A gente costura ela dobrada, então, a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui. Dá uma dobradinha aqui, na bordinha, onde a gente deixou a margem de costura, e vai prender na cabecinha dela com pontinhos invisíveis aqui, ó. Então, posiciona a orelhinha e coloca. Depois, a gente põe o focinho. Aqui eu já prendi uma, e agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu prendi.
virei ele pro fundo, né, aqui pra dentro. Pego linha e agulha e eu começo aqui, ó. Deixando a linha aqui. Aí, eu posiciono a orelhinha e vou costurando aqui, ó. Então, eu dou toda a volta nela, eu não costuro os dois lados junto, eu costuro aqui e dou a volta ali. É assim que a gente faz. Vai prendendo aqui primeiro essa frente, deixando a orelhinha no formato aqui que a gente quer, na posição. Aqui na linha da costura, tá, gente? A gente alinha a orelhinha na linha da costura. Chegou aqui, desse lado, a gente faz a mesma coisa aqui desse lado. Vai até o final e é isso, a orelhinha tá presa. Depois de costurada ali, fica assim. Agora, a gente vai colocar o focinho dela aqui. O focinho, eu costurei dobrado, né? Frente com frente, na carapinha. E eu vou cortar aqui essa parte de trás, então, eu pego aqui, ó, dou um belisco pra lá e pra cá, pra separar as duas partes. E faço um corte aqui, pra gente poder virar ela, passar ela pro direito. Então, assim, a minha... Ah, cortou. Eu ia falar, minha tesoura não corta na pontinha, mas dessa vez ela cortou. Vamos passar ela aqui pro direito. E vamos costurar ela ali na carinha dela. Então, você vai ver que ela tem um formatinho mais estreito aqui, ó. Aqui é mais estreito que aqui. Essa parte mais estreitinha vai ficar pra baixo, na carinha dela. Então, ela vai ficar assim, ó. E aqui, a gente põe um pouquinho de plumante. Pra ficar mais fácil, eu sugiro que seja um plumante mais firme. Esse que eu enchi aqui, ele é siliconado, ele não para aqui dentro, dá muito trabalho pra gente. Então, use um plumante mais firme. Isso aqui é lã de ovelha. Eu vou usar essa aqui, que daí ela fica bem firminha aqui dentro. Não me dá trabalho. O plumante, ele é muito escorregadio, aquele que eu tenho. Que eu enchi o corpinho. E também não precisa tanto, então é tranquilo. Então, depois de cheio, ficou assim, não precisa colocar muito. Eu não vou nem costurar essa parte aqui de trás, não precisa. Então, a gente só prende ali na carinha dela aqui, ó. Vai ficar nessa linha do pescoço mesmo, ela vai vir até aqui e assim. Ela vai ficar desse jeito, não... Ela tem que dar uma saltadinha aqui. E eu vou costurar toda essa volta, prende com a agulhinha pra não ficar torto, não sair do lugar. E a gente dá toda essa volta aqui, como a gente fez com a orelhinha, com linha e agulha. Depois de preso, fica assim. O que que eu posso fazer aqui? Ou eu deixo assim, ou eu corto aqui um pouquinho do pelinho, deixando ele mais curtinho, pra poder fazer diferença do restinho do corpinho. Mas não é obrigatório, não. A gente faz assim, depois escova ele, dá uma penteadinha, e ele fica bem certinho aqui na carinha dele. Aqui só que a gente tem que cuidar pra não ficar... Não cortar demais, né? Fazer buraco. Só assim. E agora, a gente vai fazer o narizinho e a linha da boquinha dela. Agora, a gente vai bordar o narizinho e fazer a linha da boquinha. Então, aqui, eu faço um triângulo aqui, com linha de bordar. Aqui eu tô usando a linha preta. E a gente só faz um triangulinho assim, ó. A gente marca aqui. Um triângulo e vai preenchendo, vai colocando a linha até ficar todo completo aqui no narizinho dela. Aqui.
É a última. E agora a gente puxa a linha aqui pra baixo, ó. Vem aqui, entrei na pontinha lá e vim aqui, ó. Porque eu vou voltar lá em cima. Então, eu vou voltar aqui e já venho aqui, onde eu vou colocar o olhinho dela. Como eu tenho bastante linha, senão você finaliza ela aqui, já dá puxa ela aqui pra trás, dá um nozinho e tá tudo certo. Como eu ainda tenho linha sobrando aqui, acho que eu vou fazer diferente pra poder mostrar como que a gente vai fazer o olhinho, né? Aí. Vai ficar assim. Aí, a gente dá um nozinho aqui atrás. Ele vai se misturar no meio do plumante e você passa a agulha para outro lugar. E corta. Então, não aparece nada, ó. Faz assim, a carapinha não aparece. Agora, a gente põe o olhinho. Pro olhinho, eu vou usar 2 miçanguinhas. Pro olhinho, você marca com a agulha onde você quer. Quer mais pertinho, quer mais longe? Vou pôr aqui, vamos ver. Eu gosto de usar uma bolinha que tem exatamente o tamanho dessa bolinha do alfinete. Mas como eu tô sem agora, eu vou usar 2 miçanguinhas, que são pequenas também. Então, aqui vai ficar o olhinho do meu urso. Que daí ainda a gente vai pôr um pouquinho mais pra cá. Vamos ver. Aqui. Que daí a gente dá uma puxadinha assim, ele fica bem bonitinho. Então, agora, com linha e agulha, eu venho aqui na minha marcação. Aqui eu sempre deixo aquela dobra da linha aqui, ó. Eu faço ela dobrada ali, só pra não ter que fazer um nozinho. Aí eu tiro e passo na miçanguinha ou na bolinha. Se você preferir... Isso aqui não vai passar, tá entupida. Se você preferir só bordar, dá pra bordar também. Trocar de agulha, porque aquela ali acho que tá muito grossa, por isso que não tá passando. Então, vamos ver. Ah, agora deu. Então, eu venho aqui, coloco a agulhinha, a miçanga ali, volto aqui, ó, tiro, e eu fico passando de um olhinho pro outro, pra prender. Volto lá. E passo novamente aqui, ó. Então, a gente vai fazendo isso pra prender o olhinho. Cadê? E aqui já tá bom, não precisa passar tantas vezes também. Já ficou o olhinho aqui. Agora, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer uma sobrancelha. Então, eu saí aqui em cima, eu faço um pontinho assim, para aparecer a sobrancelha, e faço a mesma coisa aqui do outro lado. Não vai aparecer muito por causa do pelinho, mas... Pronto. Depois ainda vai lacinho aqui, né? Então, já fica assim. Aqui a gente dá um nozinho, como a gente fez lá com a outra do focinho. E ficou pronto.
Agora, a gente vai fazer a roupinha para depois prender o bracinho nela. Então, pra gente fazer a roupinha, é só um pedacinho de tricoline estampadinha, dobrado ao meio, depois a gente vai pôr direito com direito aqui, e posicionar o molde deixando margem de costura. O que vocês têm que prestar atenção aqui nesse molde? Aqui não precisa deixar tanta margem, a gente vai virar ela e vai franzir. Aqui tem uma marcação, que é onde a gente vai dobrar isso aqui. Então, a gente dobra pra gente cortar aqui rente. Essa parte de baixo, gente, a gente vai deixar a margem de costura lá em cima. Então, aqui. Deixa a margem lá, aqui vai ficar rente, aqui nessa dobra. Então, a gente faz isso aqui, prende com a agulhinha e daí recorta, deixando a margem de costura. Isso aqui vai ficar assim, tá? Eu já mostro pra vocês como que fica depois de cortado. Então, marca aqui, prende e deixa aqui. Esse aqui é pro vestido. Pra golinha, eu vou usar um tecido diferente. Então, aqui é estampado, aqui pode ser um xadrez, pode ser um de bolinha, listrado, preferência de vocês. Mesma coisa, direito com direito, posiciono o molde, prendo com a agulhinha e recorto deixando margem de costura. Isso aqui é pra gente dar acabamento aqui na barrinha, essa rendinha de algodão. E eu cortei não, eu rasguei uma tirinha do mesmo tecido do vestido que a gente vai usar para fazer um lacinho para pôr na cabeça. Então, não tem uma medida específica. Peguei, dei um piquezinho e rasguei, porque eu queria esse desfiadinho aqui na beiradinha, tá certo? Então, agora eu vou recortar, deixando margem de costura em todos eles, e volto aqui e passo a costura, mas antes eu vou mostrar pra vocês como que fica esse aqui cortado. Depois que eu recortei, eu tiro aqui. Essa quina aqui, que a gente vê aqui bem no molde, a gente vai dobrar aqui, né? Vamos fazer assim, pra vocês entenderem. No papel vai ficar mais fácil. Você pode fazer essa marcação aqui com caneta fantasma, ou simplesmente fazer uma dobra aqui, só pra gente marcar aonde que a gente vai costurar. Então, vai ficar duas marcações, a dobra da barra e mais essa aqui. Não sei se dá pra ver, dá. Nessa marcação, a gente pode passar o ferro quente, passa o ferro ali ou só dobra assim, tanto faz. Tem que ficar as duas do mesmo tamanho. Então, a gente faz assim, para marcar e passa o ferro. Eu preciso dessa marcação para eu colocar a minha rendinha. Então, eu coloco ela aqui e corto. Então, eu divido ela aqui ao meio. E eu vou colocar ela aqui, ó. Isso aqui eu já posso passar uma costura nos dois lados, olha. Então, coloco ali e passo uma costura. Prendo ela aqui. Depois dela presa, aí sim a gente junta direito com direito para poder fechar tudo. Aqui eu já passei a costura, olha. Então, passei só uma costurinha reta aqui. Agora, a gente junta direito com direito. O principal aqui é alinhar as rendinhas para na hora que costurar não ficar uma para cima e outra para baixo, não ficar desalinhada. Então, a gente acerta a posição delas aqui, prende com a agulhinha. E aí, sim, a gente vem costurando isso aqui, juntando as duas partes. Aqui eu passei a costura, tiro as agulhinhas e a gente corta esse excesso aqui da rendinha. E agora é só virar pro direito. Isso aqui a gente ainda vai dobrar aqui para dar acabamento. Então, vamos passar pro direito isso aqui. Pronto. Tá vendo? Tem que ficar alinhadinha as costuras aqui da rendinha. Essa parte aqui que sobrou é o que a gente vai virar pra dentro.
Então, eu virei assim só para vocês verem como é que vai ficar. Mas a gente vai ter que passar ela de novo lá pro avesso, pra gente poder costurar aqui. Então, a gente vai fazer, na verdade, duas costuras aqui. Uma que a gente prendeu a rendinha e outra que a gente vai prender essa aqui. Então, a gente dobra. A minha rendinha tem esses biquinhos, então eu posso dobrar esse aqui um pouquinho mais pra cima, né? Na hora de eu colocar a rendinha, eu já vi isso, então eu já deixei tudo certinho. Então, vai ficar assim. Eu passo o ferro aqui e a gente vai fazer outra costura aqui. Então, aqui vai ficar duas costuras, mas que na verdade não vai dar nem pra ver. Se você fizer da mesma cor da tua rendinha, não vai aparecer. E não tem problema nenhum aparecer duas costurinhas. Agora, se você não quiser, aí aqui dá pra virar e fazer uma costura à mão. Então, a gente vira aqui pra ficar um acabamentinho bem bonitinho e faz uma costura à mão ou faz a costura na máquina aqui. Depois de costurado, virado, tudo fica assim. Aqui eu fiz um costuradinho na mão mesmo, fiz um pontinho invisível na mão, mas dá pra fazer na máquina. Aí já virei, aí já virei aqui a bordinha, passei o ferro, que aqui a gente só vai alinhavar, pra gente poder pôr lá no corpinho dela. Então, a gente pega a linha e agulha e faz um alinhavinho aqui. Pode ser um franzido na máquina também, ponto de franzir? Pode também, não tem problema. A gente vai fazer isso, que vai pôr nela e depois a gente puxa o franzido. Então, é uma roupinha que não vai sair do corpo dela, uma roupinha fixa. Quando for lavar, tem que lavar tudo. Pronto, cheguei aqui. Agora, a gente põe no corpinho. Aqui eu vesti, agora a gente puxa, assim. E dá um nozinho. Faz a finalização aqui. Segura bem a linha pra ela não correr, não sair. E aqui a gente ainda vai pôr a golinha. Dá mais um nozinho e finaliza escondendo a linha. Pronto. Agora, a gente vai fazer a golinha. Pra gola, eu coloquei o molde em cima do tecido dobrado ao meio e risquei com caneta fantasma. Eu vou costurar da seguinte maneira, eu vou vir dando toda a volta aqui, um lado aqui eu posso fechar e fazer isso aqui. Só que um lado tem que ficar aberto pra gente poder passar ela pro direito, tá certo? Então, eu escolho um lado. Começo aqui, dou toda a volta, paro aqui, fica aberto e faço o outro contorno. Só um ladinho aqui dessa ponta que vai ficar aberto. O restante a gente fecha todo. Então, depois de costurado, fica assim. Agora, a gente recorta e faz um piquezinho aqui pra gente conseguir virar sem repuxar. E a mesma coisa aqui nesse contorno aqui. Então, aqui, ó, fiz o piquezinho aqui e uns ali. E agora, a gente vai passar isso aqui tudo, tira esses fios e passa tudo pro direito. Então, aqui eu finalizei, virei pro direito. E a beiradinha, onde ficou aberto, que a gente usou pra desvirar ela, eu dobrei ela pra dentro, passei o ferro quente
E só fiz um pesponto com linha e agulha mesmo, só pra fazer uma graça, assim, fazer um enfeitinho. E agora a gente pode pôr aqui no pescocinho dela. Então, aqui a gente prende com um pontinho, com linha e agulha. Então, aqui atrás, eu passo a agulha aqui, ó, só na beiradinha mesmo. Deixa eu fazer assim. Pego aqui na beiradinha e aqui na beiradinha. E a gente faz a costurinha, ó. É só um pontinho para fixar mesmo, assim. Aqui, essa parte não precisa fechar se não quiser, senão dá para juntar. Eu não vou fechar. Então, é só isso aqui que a gente faz e dá o nozinho aqui finalizando. E agora a gente põe o bracinho. A gente acerta aqui. Aqui a gente vai pôr um botãozinho também pra ficar bonitinho, ó. Então, eu prendo com esse botão e daí a gente já coloca o bracinho. Pro bracinho, a gente vai usar 2 botões. Eu vou passar a linha, na verdade, precisa de um botão só de 2 furos. No caso do meu ser 4, ou de vocês ser 4 também, a gente nunca vai passar a linha um do ladinho do outro, é sempre cruzado assim. Então, eu vou passar essa linha para lá e vou voltar cruzando aqui. Ela vai ficar assim. Porque se eu colocar aqui na mesma direção, um lado vai ficar erguendo, então não é isso que a gente quer que ele fique bem firme. Então, eu faço isso e pego essas linhas. A gente acerta aqui para ficar tudo alinhadinha, para ficar fácil de colocar na agulha. Aqui. E aí, eu passo aqui na agulha. Todas as linhas. Agora, eu passo, coloco o botão aqui dentro. E a linha, vamos por partes. Eu tenho que sair com essa agulha pra cá. Então, ela vai entrar aqui. E vai sair aqui numa altura que eu acredito que vai ser do botão. Que vai ficar no meio do botão. Então, passo aqui e puxo. Então, ela vai ficar assim. O botão vai ficar aqui dentro. Desse jeito. Agora, eu pego e passo de um lado para o outro essa linha. Posiciono aqui o bracinho, a altura que eu quero, se eu quero mais para cima, se eu quero mais para baixo. Então, antes de colocar a agulha, aí eu já vejo. Essa posição aqui para mim tá boa. Então, eu vejo em que direção que tá saindo a linha aqui. Eu vou entrar exatamente aqui. E vou sair ali do outro lado, calculando aqui. Dá para medir com fita métrica ou com o dedo. Então, o meu tem que ficar mais para baixo um pouquinho, aí. Eu saio aqui. Aí. Saí com essas duas perninhas, agora o que que eu vou fazer? Eu pego o outro bracinho, eu entro com a agulha aqui desse lado, imagina que aqui é a posição que eu quero ele, né, no corpinho da boneca, do ursinho. Eu vejo a posição aqui, ó, a linha onde que tá. Eu vou vir aqui, vou entrar aqui e sair aqui por esse vãozinho aqui que a gente deixou aberto. Fiz isso, agora eu tiro essas linhas da agulha, separo os parzinhos, então eu sei que eu tenho 2 pontas soltas e aqui é a argolinha. E eu passo no botão.
Passo aqui e passo aqui. Fiz isso, aí eu vou amarrar. Ele vai lá pra dentro e eu vou amarrando. Puxo ele, coloco ele lá dentro e amarro. Então, ele vai ficar assim, ó, aqui dentro. E aí, ele fica bem preso. Então, eu aperto demais, eu tenho que cuidar para não apertar muito, na verdade. E também não posso deixar muito frouxo. Então, você vai apertando e vendo se você quer aquele mais fácil de mexer o bracinho ou não. Então, aqui eu posso deixar ele um pouquinho mais frouxo, que tá difícil de mexer o bracinho dele. Então, eu deixo um pouquinho mais frouxo. Pra ficar fácil do bracinho mexer. Depois que ele ficou na posição que eu quero, fácil assim para mexer, articular bem, aí sim eu dou o nó, finalizo aqui. Então, os 2 nozinhos. Esse monte de linha aqui, se não quiser cortar, nem precisa, você pode pôr aqui tudo pra dentro que a gente vai fechar. Se não, corta um pouco do excesso, mas não rente. Faz isso aqui pra dentro. E aí, agora sim, a gente fecha aqui o bracinho dela. E agora, a gente vai pôr o lacinho. Porque aqui agora é só alinhavar. Lembra da tirinha que eu cortei? Então, agora a gente vai fazer o lacinho pra pôr aqui na orelhinha dela. Depois de pronto, o lacinho fica assim, né? Aí é preferência de vocês, se gostam de lacinho mais fininho, mas nessa largura, que eu nem sei quanto que deu, eu fiz uma tirinha, deu acho que 1,5 cm, mais ou menos. Vamos ver aqui. 1,5. Então, assim, pode ser com 1 centímetro, mais que isso fica muito feio, muito grande, pro tamanho dela. Mas aí você vem e posiciona aqui. Eu gosto de prender com linha e agulha, mas dá pra colar com cola quente também. Então, prende aqui, ó. E pronto, é só finalizar. E pronto, ficou pronta a nossa ursinha. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Curta, comenta, compartilha. E aqui a gente vai finalizar ainda, né? Aqui só faltou isso. Fechar aqui o bracinho dela com pontinho invisível e ela tá pronta. Tá certo? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.